Olá, sejam bem-vindos a mais um momento especial, a mais um momento de atualização profética aqui no nosso canal. Por favor, antes de mais nada, compartilhe esta apresentação, pois eu julgo ela muito, mas muito importante. Queridos, desejo a todos um bom começo de sábado. Vamos aqui analisar algumas coisas interessantes que estão acontecendo agora, como a mídia digital está explodindo, patrocinando assim o movimento dominical. Isto é sério, irmãos. Isto é realmente sério. Realmente as pessoas estão sendo cativadas a abraçar o domingo como um dia especial. Mas é assim como trabalha uma falsa religião. Ela começa com a persuasão e termina com a obrigação, com a pressão. Sob pena de comprar e vender. É assim como vai acontecer. É assim como a palavra de Deus nos descreve. Vamos orar. Eu quero apresentar para vocês o que realmente está acontecendo agora. Obrigado, Jesus, por este momento especial. Aqui estamos para acompanhar os eventos finais. Enquanto acompanhamos isto, Senhor, corramos para os teus braços, onde encontramos a real certeza da salvação. Nos acompanhe, Senhor, nestes minutos. Em nome de Jesus. Amém. Quero iniciar lendo uma passagem especial no livro Grande Conflito. Prestem muito bem atenção. Em quase todos os concílios, o sábado que Deus havia instituído era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era em idêntica proporção exaltado. Destarte, a festividade pagã veio finalmente a ser honrada como instituição divina, ao mesmo tempo em que se declarava ser o sábado bíblico relíquia do judaísmo, amaldiçoando-se seus observadores. Será que estamos vendo algo semelhante ou algo familiar nesta passagem? Sim? Algo que está acontecendo agora? Estamos vendo claramente. Eu gostaria muito que neste vídeo, os que vêm criticando esse assunto de decreto dominical, isto nunca vai acontecer, deixarem aí os comentários em relação àquilo que eu vou mostrar agora. Irmãos, primeiro, o cardeal Timothy Dolan, um cardeal católico de Nova York, acredito que ele está reformado, mas enfim, e por acaso ele faz parte da Comissão de Liberdade Religiosa do presidente Trump e vem apoiando o presidente Trump nas suas campanhas eleitorais, unindo religião e política. Sim, ele fez um vídeo recentemente chamando a um renascimento da sacralidade do domingo. E ele está pedindo um retorno aos dias em que nenhum trabalho desnecessário era feito no domingo. Em outras palavras, este cardeal católico está chamando a América de volta a Blue Law. Vamos escutar bem rápido e eu quero vos mostrar outras coisas aqui. Isso é estranho, pessoal. Cardeal Timothy Dolan aqui. Quando eu era criança, eu adorava ajudar minha mãe a pendurar a roupa lá fora, no varal, para secar. Vocês mais velhos, como eu, vão se lembrar desse lindo costume antes de termos secadoras elétricas. Eu adorava estar ao ar livre e pendurar a roupa para secar com a minha mãe. Mas percebi que nós nunca fazíamos isso no domingo. Nós não fazíamos isso no domingo. Eu disse para minha mãe, mãe, não vamos lavar a roupa e pendurar as coisas lá fora para secar? Ela disse, querido, não no domingo. Não no domingo. Este é o dia em que adoramos a Deus e tentamos evitar todo o trabalho desnecessário. Esse é um belo costume, pessoal. Eu já te contei que uma vez fui a uma sinagoga para o Shabat e um jovem estava fazendo um bar mitzvah. E depois eu disse para ele, aqui estou te dando o meu zuqueto. E então ele me deu dele para eu usar, sabe, a pequena touca que os judeus usam. Ele disse, cardeal Dolan, você poderia assiná-la? Então eu autografei o interior do meu. Então eu disse a ele, ei, que tal você autografar o seu? Ele olhou para mim e disse, não posso porque é o sábado. É assim que eles levam o sábado a sério, ok? Precisamos voltar a isso. Nada de trabalho desnecessário no domingo. É tempo de oração, adoração, missa, família, amigos, relaxamento.
Não sei se vocês captaram a mensagem dele, queridos irmãos. Ele relembra os bons tempos da América em que tudo estava fechado no domingo, no seu tempo de infância, em que sua mãe o proibia de fazer alguma atividade ao domingo. Ele conta que foi a uma sinagoga e teve lá encontro com alguém que recusou-se a fazer alguma atividade porque era o sábado. Ele diz que devemos ter o mesmo compromisso, a mesma seriedade em relação ao domingo. Ele está convocando as pessoas a terem um domingo como sábado, a reverenciarem um domingo do jeito que se reverencia o sábado, a guardarem um domingo do jeito que se guarda o sábado. Eu me lembro que há alguns anos atrás, o Papa Francisco, ora falecido, disse que ele amava a maneira como os judeus guardavam o sábado. E de fato lá em Israel há uma campanha aí para também tornar o domingo num dia sem trabalho. Mas, tirando este aspecto, estamos vendo aqui, queridos irmãos, um movimento, um convite à sociedade para ter o domingo de volta. O Economic Times, que é uma das mais proeminentes agências de notícias financeiras e de empresas do mundo, fez também uma publicação descrevendo o domingo como sendo um botão de pausa universal. Escutem bem. Esta é uma agência secular. Eles não falam muito de religião, mas agora eles escrevem um artigo, lançam uma publicação chamando o domingo como um botão de pausa universal, tanto para os frequentadores da igreja como para os não frequentadores da igreja, ou seja, para todas as pessoas. Vejam aqui. Motivação para o domingo, isto vem do The Economic Times. Motivação para o domingo. Só precisa cumprir o seu dever e a humanidade lhe dará crédito onde você falhar. Interessante. Vou deixar os links destas matérias aqui na descrição do vídeo. Leia por si mesmo. Vejam, é dito o seguinte. Há muito para amar nos domingos. Uma espécie de botão de pausa universal que nos convida a desacelerar, saborear pequenos momentos e talvez demorar um pouco mais antes de começar o dia. Eles dizem que para muitos cristãos, o domingo também é o dia do Senhor. Então vemos dois interesses aqui. Enquanto que para alguns o domingo é o dia do Senhor, já é uma vantagem, para outros que não têm como dia do Senhor, pode ser usado como uma pausa universal. Portanto, religiosos e não religiosos podem se unir em torno do domingo. Há algo em comum no domingo. Vejam aqui. Em 12 de fevereiro, o The Daily News, outra publicação secular, realmente publicou algo informando que o mundo perdeu de vista os 10 mandamentos de Deus, ou seja, reduziu os 10 mandamentos de Deus para 9. Parece até uma publicação adventista, parece até uma publicação apresentando as profecias de Daniel, mostrando aí o chifre pequeno, mas não, é uma publicação secular. Eles dizem que o mundo perdeu os 10 mandamentos, reduziu os 10 mandamentos para 9. E eles convidam o mundo de volta ao domingo sagrado para melhorar a saúde emocional. Links aqui na descrição. Vejam só. O sábado é mais do que um dia de descanso. Agora, quando eles falam sábado, não é do 7º dia que estão falando, meus irmãos, é do 1º dia. Vejam aqui. Em algum lugar pelo caminho, reduzimos os 10 mandamentos para 9. Há meio século atrás, os negócios foram fechados no domingo. E aí entra a pergunta, onde é que o domingo entra nos 10 mandamentos? E os eventos desportivos reconheceram o domingo como um dia para culto. Tudo isso mudou. Portanto, esta é uma lamentação. O fato de que, há meio século, os domingos eram fechados, mas que agora tudo mudou. Eles dizem, hoje os nossos calendários estão cheios de um frenesi 24/7. Nós efetivamente eliminamos o 4º mandamento como irrelevante e arcaico. Nós eliminamos o 4º mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora deixe-me dizer, queridos irmãos, que isto é verdade. Realmente o mundo abandonou o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado, e o tornou arcaico. É por isso que as pessoas guardam o domingo.
É por isso que o sábado é sobrecarregado com exigências no trabalho. É por isso que todas as empresas quase abrem aos sábados. O domingo agora está sendo exaltado e o sábado do Senhor pisado ainda mais. Vejam, eles dizem que um relatório dessa organização, dessa associação, declarou o seguinte, que o estresse crônico está cada vez mais a corroer o nosso bem-estar geral. O volume psicológico e físico do estresse na América continuará sem dúvida a ser bola de neve se algo não mudar. Esta é uma condição. Se algo não mudar, se o domingo continuar sendo pisado, haverá graves problemas na saúde emocional da América. Queridos, nós lemos. Deus deu aos homens o sábado como sinal entre ele e eles, como teste à sua lealdade. Aqueles que depois da luz sobre a lei de Deus chegar até eles, continuam a desobedecer e exaltar as leis humanas acima da lei de Deus, na grande crise que nos antecede, receberão a marca da besta. Olhando para estas publicações, eu pergunto aos irmãos, eles não sabem a verdade da palavra de Deus? Sabem ou não? Conhecem os 10 mandamentos ou não conhecem? Mesmo assim, diante da luz que eles possuem sobre o assunto, preferem exaltar uma instituição de Roma, preferem exaltar uma instituição humana, exaltando mais o domingo e pisando o sábado com os seus pés. Em 7 de fevereiro de 2026, a Marietta Times, outra publicação secular, publicou que os esportes de domingo são uma forma de adoração a Baal, que impede as pessoas de frequentar a igreja, ou seja, agora muitas pessoas não vão à igreja porque vão assistir futebol de manhã, nos domingos. E eles estão dizendo que esses esportes ao domingo, é uma adoração a Baal. Porque é tempo de ir à igreja. Agora eu perguntaria, e os mesmos que vão ao futebol no sábado, não estão adorando Baal? Não, para eles isso não é nenhum problema. Vejam, é dito, cada um de nós precisa estar presente na assembleia de oração. Eles dizem que hoje uma infinidade de atividades competem com a frequência da igreja. Apenas 50 ou 60 anos atrás, vejam só, os irmãos percebem que todas estas publicações estão a lembrar dos bons velhos tempos em que a América e outras nações mantinham o domingo como um dia fechado. Estão a lembrar as pessoas, para que as pessoas tenham saudades desses tempos e assim pressionem os governos a ter isto, meus irmãos. Vejam aqui. Eles dizem que, sim, há 50 ou 60 anos, a maioria das empresas fechou no domingo. Por causa de quê? Das leis Jesus, Blue Law, leis de encerramento de domingo, que regulamentavam as atividades em deferência às tradições religiosas que designaram domingo como um dia de culto. A Blue Law estava honrando a quem? As tradições religiosas que mantêm o domingo. Mas deixe-me dizer, a Blue Law estava honrando o poder que instituiu o domingo como um dia sagrado. Roma. Vejam, é dito, cada um de nós precisa estar na assembleia de oração. E cada um de nós precisa que o outro esteja lá também. Então aqui, mais uma vez, é um convite para que todos guardem o domingo. Para que todos frequentem uma casa de oração no domingo. Vamos terminar, irmãos. Há muito que eu poderia vos mostrar, mas não temos tanto tempo assim. A Avenir, que é um jornal da Conferência Episcopal Italiana, que é o órgão governamental permanente da Igreja Católica na Itália, publicou que o domingo não é apenas um imperativo religioso, mas uma questão de justiça social que deve ser protegida pelas autoridades públicas. Quem falou isto? A Conferência Episcopal Católica Italiana. Vejam aqui. Mais do que apenas descanso, o domingo é um recurso social. E está na hora de libertá-lo. Está na hora de libertar o domingo. Porque não é apenas um imperativo moral,
mas é uma libertação social. É dito, a perda do domingo cria novas desigualdades temporais e torna visíveis as desigualdades de gênero, desafiando a sociedade a considerar como proteger e tornar o tempo compartilhado ainda mais equitativo. Interessante. Eles dizem que durante muito tempo, o domingo foi o único dia verdadeiramente diferente da semana de trabalho e escola. Mais uma vez, estão a lembrar os bons velhos tempos. Para quê? Para que as pessoas tenham saudades desses bons velhos tempos e assim façam esta pressão para se voltar a esses bons velhos tempos. As pesquisas mostram, dizem eles, que o tempo passado juntos nos fins de semana, especialmente nos domingos, é qualitativamente diferente daqueles nos dias da semana. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam isto. Eles estão dizendo que o tempo passado no domingo tem qualidade superior aos outros dias da semana, incluindo o sétimo dia estabelecido por Deus. O domingo tem qualidade superior. Não se trata apenas de ter mais tempo, mas de um tipo diferente de tempo. O domingo é um tipo diferente de tempo. Em outras palavras, consagrado, em outras palavras, santificado por Deus. Esta é uma heresia. Esta é uma aberta, é uma flagrante heresia. E eles dizem, defender o domingo, vejam bem, aqui é uma defesa do domingo. Defender o domingo, então, significa defender não apenas a possibilidade de estarmos juntos, mas a possibilidade de uma vida familiar menos desigual, menos fragmentada e mais rica de relacionamentos significativos. Que lindo! Que maravilhoso! Eu pergunto, que sociedade não ficaria comovida e tocada com estes impressionantes adjetivos dados ao domingo, com esta motivação toda que é dada ao domingo como um dia maravilhoso, como um dia para a família e tudo mais? Que sociedade não ficaria impactada com isto? Mas é assim mesmo, irmãos. Em quase todos os concílios, da mesma forma que aconteceu. Quando Roma conseguiu instituir o domingo, em quase todos os concílios, o sétimo dia, o sábado do Senhor, era rebaixado um pouco mais, pisado um pouco mais, colocado como um dia qualquer, enquanto domingo era em idêntica proporção exaltada, como dia com melhor qualidade em relação aos outros dias da semana. Vejam, irmãos. Desta forma, Roma conseguiu instituir o domingo e anular o selo de Deus, o sinal entre Deus e o seu povo. Da mesma forma, ele está trabalhando agora para anular a lei de Deus na terra, para levar o mundo à desobediência flagrante aos mandamentos de Deus, colocando na mente das pessoas, elevando um pouco mais o domingo, pisando um pouco mais o sétimo dia da semana. Mas deixe-me vos dizer, para você que quer seguir a palavra de Deus e não a regra do homem, o que é que diz a palavra de Deus sobre o dia especial? O que é que diz a palavra de Deus sobre o dia que Deus abençoou e santificou? Qual é o dia qualitativamente superior? Vejam aqui. Isaías 58, verso 13. Se tu desviares teu pé do sábado, sétimo dia, depois da sexta-feira, de fazeres o que gostas no meu santo dia, e chamares ao sábado um deleite, o santo do Senhor, honrado, e o honrares, não fazendo os teus próprios caminhos, nem procurardes os teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras. É Deus quem está falando aqui. Não é a Igreja Católica, não é o padre, não é nenhum bispo. É Deus falando. Você encontrará alegria se desviar o teu pé de profanar o sábado, o sétimo dia da semana. Não o domingo. É o sábado, o dia do Senhor. É o sábado que deve ser honrado. É o sábado que é superior em qualidade em relação aos outros dias. E verso 14. Deus diz, então tu te deleitarás no Senhor, te alegrarás no Senhor. Por quê? Porque honras o sábado. Porque observas o sábado.
Queridos, em Marcos capítulo 2, verso 27, Jesus falou algo muito bonito, muito interessante, sobre o sábado, não sobre o domingo. Vejam aqui, Marcos capítulo 2, verso 27. Escutem. Jesus disse-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deus criou, abençoou e santificou, separou o sábado como um dia para si, para o seu descanso, para a restauração física, mental e espiritual, para você estar com sua família. É o sábado, o dia instituído por Deus. Mas Satanás está pisando neste dia e elevando outro dia que não tem as marcas de Deus, que não é o dia santificado por Deus. Vocês percebem aqui o grande conflito? Mas isto era para o Antigo Testamento. Apesar de que Marcos não é Antigo Testamento, é o Novo Testamento. E é Jesus falando aqui. Vamos para Atos, de forma bem rápida. Eu quero terminar. Atos capítulo 16, verso número 13. Atos 16, verso número 13. Vejam só como o apóstolo Paulo, aquele que muitas pessoas dizem que Paulo disse que agora não precisamos guardar a lei, que a lei foi abolida e tudo mais. Muita gente desvirtua as palavras de Paulo, né? O próprio Paulo diz, Atos 16, verso 13. Não, ele não diz. Algo ele fez. Vejam só. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e assentamo-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. Olha só, que experiência maravilhosa Paulo tinha aos sábados. E nesse momento, porque talvez não havia uma sinagoga, ele saiu da cidade para a beira do rio. Ele assentou. Ele teve o seu descanso. Ele estudou a palavra de Deus e orava com as pessoas que lá iam. Porque Paulo guardava o sábado. Ele entendia que o sábado é o dia especial que Deus santificou e abençoou para si, para você estar com sua família, para você descansar das labutas da vida, para você se conectar com Deus. Não é o domingo, meus amigos. É o sábado. Por favor, siga a palavra de Deus, não a palavra dos homens. Vamos orar? Muito obrigado, amado Jesus, por este momento especial. Aprendemos que é o sábado o verdadeiro dia do Senhor e não o domingo, como o mundo busca nos fazer acreditar. Hoje nós queremos seguir a Tua palavra e não a palavra do homem. Nos capacite, Senhor. Oramos, agradecemos, na plena certeza de que o Senhor nos dará forças para assim fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, os seus esforços. Até o próximo encontro, amanhã, aqui no nosso canal.